Boa noite, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenho boa notícia para você. No próximo domingo, retornaremos com o nosso culto presencial. Próximo domingo, nos encontraremos na igreja às 19 horas para aprendermos mais da palavra de Deus. E eu desejo contar com você, que pode estar conosco lá no próximo domingo, tá certo? Maiores informações serão dadas na semana no grupo da igreja. Hoje nós vamos falar, dando continuidade às mensagens expositivas no livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, iniciaremos o capítulo 11. E aqui temos uma história dentro desse capítulo 11, que é a história da Torre de Babel. Então, abra sua Bíblia e leia comigo, acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, que assim nos diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos nesta noite de ouvir a Tua palavra e que o Senhor possa direcioná-la aos ouvidos, Deus amados ouvintes, que seja compreensiva e que possa ser ouvida e praticada em cada dia de nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O capítulo 11 fala da Torre de Babel, e na sequência você vai ver do capítulo 11 a linhagem de Sem. A linhagem que tem como ancestral Peleg, um dos filhos de Eber, que dá foco ao Messias, diferente da linhagem do capítulo 10, a linhagem que destacamos na semana passada, a linhagem do outro filho de Eber, Joctã, que dá foco à linhagem semita. Podemos ver que a linhagem de Sem é vista antes e depois da Torre de Babel. Os estudiosos, os comentaristas, chamam essa disposição do texto de um sanduíche literário. Você vê a linhagem de Joctã de um lado, como um pão, do outro lado, outro pão, a linhagem de Peleg, e no meio desse pão, como um recheio, a Torre de Babel. O objetivo é destacar a Torre de Babel, mas também apresentar uma mensagem. Mesmo Deus preservando uma linhagem santa, isso não impediu que a maldade e o pecado proliferassem. É o que nós vimos na semana passada. Como também
outra mensagem que independentemente de Babel, independente da maldade da humanidade, Deus continua a atuar. O Senhor continua gracioso, buscando abençoar e salvar os homens. O texto apresenta um desenvolvimento onde podemos destacar 5 pequenas divisões na narrativa. As divisões que podemos identificar no texto são as seguintes: união, no versículo 1 a 2, cooperação, versículo 3 a 4, intervenção, no versículo 5 a 6, confusão, no versículo 7, e dispersão, nos versículos 8 a 9. Deus mostra a visão de mundo através dessa história contrária à palavra de Deus. Antes de tratarmos dessas divisões da narrativa, para que nós entendamos o cenário aqui apresentado, da história aqui apresentada, vamos falar, antes do desenvolvimento, de algumas questões como introdução à mensagem. Meus amados, a história aqui não está solta. Ela explica muitas coisas que temos vistos até agora no capítulo 10. Como por exemplo, o porquê das nações repartidas, que fala o versículo 5 do capítulo 10. Do espalhar das famílias no versículo 18. E a disseminação das nações no versículo 32, esses versículos do capítulo 10, que nós comentamos nas semanas anteriores. O capítulo 11 vai falar dessas dispersões, do porquê dessas dispersões, como também vamos identificar uma ordem desobedecida. Deus deu uma ordem aos homens: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. Tanto no capítulo 28 que nós vimos esta ordem, como esta ordem também é repetida no capítulo 9, versículo 1. A mesma coisa: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas esta ordem estava sendo desobedecida aqui. Nós podemos ver no capítulo 11. O objetivo era fazer que o ser humano se multiplicasse e se espalhasse pela terra, habitasse toda a terra quanto da criação e a ordem dada à humanidade. Mas, contrariando essa ordem, o ser humano decidiu se unir, se ajuntar, para serem grandes, terem uma grande cidade, serem notáveis. Então, vocês vão ouvir muita dessa palavra, o então. Então, entra Deus em ação. O capítulo 11 mostra o que Deus fez para que sua ordem fosse obedecida, querendo o homem ou não. Vamos falar das questões introdutórias aqui. A primeira questão é a seguinte: é verdade da existência da Torre de Babel? Será um mito? Muitos associam a Torre de Babel a um mito, a um conto babilônico ou um conto sumério, mais um mito da antiguidade. No 4º milênio antes de Cristo, na dinastia de Ur-Namur, na Mesopotâmia, surgiram informações que a torre foi um zigurate, uma construção no formato de pirâmide, feita de tijolos e de betume, e que tinha escadas, semelhante, à forma como foi aqui a construção da Torre
de Babel, com os equipamentos, né? Ou melhor dizendo, os objetos na criação da Torre de Babel. O alvo dessa construção era estabelecer um contato com os deuses, os zigurate. Tanto que a Torre de Babel, no conceito babilônico, era chamado da porta dos deuses. O homem tendo acesso aos deuses. Mas, naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, a Torre de Babel não foi um zigurate. Não existe nenhum relato da dispersão da humanidade na história, a não ser aqui na Bíblia. Pode ser por isso que muitos atribuíram a história da Torre de Babel a uma fábula, a uma mitologia. Mas, crendo na veracidade da palavra de Deus, sim, é verdadeira a existência da história da Torre de Babel. E o objetivo dessa narrativa é mostrar o evento que envolve a humanidade, o impacto desta história na humanidade. O autor Moisés quer mostrar a história real, com dados reais geográficos aos seus ouvintes. A terra de Sinar é um fato geográfico real. A sua localização fica pelas partes do centro-sul do Iraque. E é importante atentarmos a isso. A segunda questão é que existe no texto uma inversão. Existe um recurso literário que mostra esta inversão no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Enquanto que nos versículos 3 e 4, o homem planejava chegar ao topo dos céus, ao topo da humanidade, vinde, unamos e edifiquemos para chegarmos até Deus. O Senhor interfere e destrói com todo o plano do homem. E diz no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos. Deus interfere e acaba com a festa. Deus interfere nos planos humanos quando estes planos não agradam a Ele. E Ele muda tudo. O homem quer chegar até aos céus, Deus desce para colocá-los nos seus devidos lugares. O homem pode fazer planos, mas Deus interfere fazendo o seu querer prevalecer aos planos dos homens e muda todo o rumo. Por isso que Tiago diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 e 15. Quem define o rumo da humanidade é o Senhor do universo. Essa é uma lição teológica aqui no texto. O trabalho da unidade foi a razão da desunidade. Essa é uma de muitas ironias que o texto apresenta. A terceira questão é que existe uma ironia no texto, uma de muitas outras que nós vamos identificar. O povo querendo subir e Deus desce. Só pode descer quem está no alto, e só pode subir quem está embaixo. Deus quer mostrar quem é o soberano. Ele é o soberano. A Torre de Babel mostra que Deus é superior a nós. Quando o texto refere-se aos construtores,
como os filhos do homem, está dizendo que eles são humanos, inferiores ao Deus soberano. O homem queria ser grande, célebre, construir uma cidade grandiosa. Veja o que Deus fez. Deus mudou tudo. E a cidade passou a se chamar Babel. É o que o versículo 9 vai nos mostrar, mais detalhado lá na frente nós vamos ver. Deus chamou aquela cidade de Babel, de baderna, bagunça, confusão. Podemos ver aqui, amados, a soberba precedendo a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 18 e 19. A lição é: aquele que quer ser o maior, seja servo, seja humilde. O mundo diz para você ser grande, investir na sua grandeza. Já ouviu falar do personal marketing? Preciso fazer propaganda de mim mesmo, fazer a minha imagem que eu sou grandioso, admirado, de sucesso. Deus zomba dessas pessoas. Precisamos investir na profissão, nos estudos, mas não podemos enaltecer o nosso nome, enaltecer o nosso orgulho. A soberba gerou a condenação de Satanás. Fuja disso. Quer um nome grande? Deus vai te dar um nome de vergonha. Seja humilde, busque uma melhor formação debaixo da aprovação do Senhor. Amém, amados? Olhando então para a narrativa da Torre de Babel, vamos então desenvolver as 5 divisões que o texto nos apresenta. A primeira divisão, união, versículo 1 e 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O texto começa a destacar a unidade, em um tempo que não havia distinção de língua. O texto fala de uma planície para ensinar que uma cidade e uma torre seriam criadas ali, por ser um lugar apropriado. Essa planície, na terra de Sinar, tem a sua localidade no centro-sul da Mesopotâmia, na região do Iraque. E o texto, o versículo 2, encerra com a seguinte frase: e habitaram ali. A ideia é que as pessoas se fixaram ali, se estabeleceram ali, como a nova versão transformadora diz. Aqui já podemos ver o início da desobediência do povo. Podemos ver a contrariedade a uma ordem de Deus: multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Era para o povo se espalhar, era para o povo encher a terra, mas ao invés disso se fixaram, não quiseram espalhar. Eles resolveram desobedecer a ordem de Deus, se uniram e se fixaram. Aqui é um bom lugar para nós ficarmos. Então, meus irmãos, quando olhamos para essa união, vemos que ela não era feita na base da obediência. Ela foi feita na base da desobediência. E isso nos mostra que nem toda união é aprovada por Deus. Isso deve nos alertar para todo tipo de união que a sociedade sem Cristo está querendo nos enfiar por goela abaixo. Amados, quando olhamos para essa união reprovada por Deus, aqui do povo, a atitude deles de desobediência, podemos ver que é diferente quando contrapomos com a história a seguir, a vida de Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz:
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão atendeu sem questionar a ordem de Deus de sair. E o resultado dessa obediência foi a felicidade de todas as nações. Os moradores de Babel queriam a felicidade, mas baseada na desobediência. O que aprendemos com isso, irmãos? A obediência pode ter consequências que vão além vai além da nossa compreensão. Quando Abraão obedeceu, o mundo inteiro foi abençoado. Quando obedecemos ao Senhor, isso gera benefícios que nós nem imaginamos. Assim como o contrário é verdade também. Temos, irmãos, que desenvolver uma visão mais clara da nossa responsabilidade a respeito das pessoas que nos cercam e das gerações vindouras. Amados, os nossos atos não são isolados, sejam eles bons ou maus, vão gerar consequências. E a pergunta que eu lhe faço: e que tipo de influência você deseja ser? A segunda palavra que descreve a divisão é cooperação, verso 3 a 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Essa era a forma de construção do 4º milênio antes de Cristo. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vinde. Essa é a palavra que descreve a cooperação. O alvo dessa construção era chegar à esfera divina, alcançar os céus, alcançar a mesma grandeza dos deuses. Esses homens queriam fazer a torre tão alta para alcançar os deuses. O desejo era a grandeza. O medo de serem espalhados na terra os levou a se juntarem para empoderarem, ou melhor, para empoderar, para não serem espalhados. Percebam que normalmente o empoderamento é consequência do medo. Aqueles homens também tinham como alvo o orgulho, desejavam gloriar entre si, se alegrariam na grandeza entre eles, um grupo orgulhoso. Como somos grandes, como somos bons. Amados, é possível acontecer isso conosco, com a igreja. Podemos nos achar melhores, bem melhores. Podemos nos achar os melhores dos melhores. E Deus olha para essa postura e reprova como reprovou a postura de Babel. Deus, além de reprovar essa postura, ainda deu nome àquela cidade de Babel: baderna, bagunça, confusão. Vocês querem ser grandes? Vou fazer vocês os piores. Veja o contraste novamente com Abraão no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Amados, só Deus tem o poder de engrandecer alguém pela sua graça. Ele engrandece Abraão. Aqueles homens queriam engrandecer o seu próprio nome aqui no capítulo 11.
No capítulo 12 aprendemos que é Deus quem faz isso. Ele é quem tem o poder para fazer isso. Aqueles homens queriam perpetuar o seu nome entre as nações, entre as gerações. Queriam grandeza, queriam construir uma grande cidade, uma cidade grandiosa. Deus colocou o nome dessa cidade de Babel. Baderna, bagunça, não vale de nada. É isso que acontece com a soberba. Abraão, com a sua obediência a Deus, a essa obediência, Deus o engrandeceu. Ele foi considerado o grande patriarca da terra. Quem nos engrandece é o Senhor. A terceira palavra que descreve a divisão, intervenção. Versículos 5 a 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A união, a cooperação, era tudo de bom. É o que a humanidade deseja. Imaginem só a manchete: os países estão unidos e cooperando entre si. A ONU atingiu o seu objetivo. Festa no mundo, não é verdade? O real em igualdade com o euro. Já imaginou? As moedas unificadas, a paz mundial tanto esperada, é tudo de bom, não é verdade? Mas aí entra a palavrinha então. É a palavra que muda tudo. Entra o então retórico. A palavrinha que inicia o versículo. Então Deus mudou a situação. Moisés dá ênfase no então para mostrar a reviravolta na narrativa. É uma ironia na narrativa. O homem quer crescer, chegar no céu, e Deus desce até a terra para mostrar que Ele é quem está no céu e o homem é quem está na terra. Grande é Deus e pequeno o homem. Deus desceu para ver o que os filhos dos homens faziam, para lembrá-los que eles eram filhos dos homens, filhos de Adão, humanos, e têm que se colocarem no seu lugar. Quando nós vimos no versículo 6, identificamos o resultado dessa intervenção de Deus. É necessário parar agora, pois o intento do homem é muito mais do que isso. Isso é apenas o começo. As palavras de Deus. O homem quer construir uma cidade, uma torre. É muito bonito. Mas tem mais, ou melhor, tem mais coisas que eles querem fazer. Isso é o começo. Eles têm mais coisas. E se Deus não interferir, eles não terão limites em seus planos malignos. E isso será o caos. Deus precisava interferir. Quais são os outros planos além da cidade e da torre? Silêncio, o texto não fala. Mas Deus disse, tem muito mais coisas. Isso é apenas o começo. E Deus não achou necessário falar quais são. Mas, amados, o que acontece com uma sociedade sem Deus, quando começa a colocar os seus projetos em andamentos sem uma intervenção, ou melhor, sem a intervenção divina? Acredito que é o que estamos vendo nesse mundo atual. Como temos visto os planos maléficos dos homens se concretizarem hoje em dia, com medidas de ideologias de gêneros,
se concretizando nas crianças que podem escolher o seu sexo? Em alguns momentos da sua vida, você já ouviu, né? Você já havia pensado que um dia escutaria isso? Que uma pessoa pode escolher o seu sexo? É o que nós estamos vendo. Temos visto debates de pessoas inteligentes, doutores em PhD, quanto que elas, o quanto que a gente tem visto elas discursando e dizendo sim, podem essas crianças escolherem o seu sexo. Temos visto também a promoção do homossexualismo, seja a união homossexual, outra unidade que Deus reprova. O crescente abuso de crianças, apoio ao aborto. Agora a discussão é que entre feto e embrião pode, feto não pode. Olha só a situação que nós temos visto, a mente maléfica da humanidade sem a intervenção divina. Proteção da pedofilia como forma de doença. É doente uma pessoa dessa, então não pode fazer nada. Infelizmente estamos vendo as igrejas fazendo essas coisas, ou protegendo essas coisas. Tudo isso comprova os esforços para envergonhar a Bíblia. Amados, isso é apenas o começo. Vemos todas essas perversidades em ação. A Torre de Babel foi interferida por Deus. Nós ainda não tivemos a interferência de Deus. Somos a prova da Torre de Babel, aonde Deus disse que se ele não interferisse, não haveria limites. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O versículo 5 diz: nós somos a prova disso. Então o Senhor interferiu na ação da humanidade em Babel. E o versículo 7 mostra como Deus interferiu. E eu entro com a quarta palavra que descreve a divisão da narrativa: confusão. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Moisés, dentro do seu estilo literário, apresenta uma ironia, mais uma ironia do texto, uma espécie de imitação dos moradores de Babel, quando eles disseram: vinde e façamos uma torre e cheguemos até o céu. E Deus faz a ironia: vinde e desçamos e confundamos. Deus ironiza a soberba dos homens. Vocês querem fazer isso? Então eu vou fazer igual a vocês. Só que eu vou até vocês e vou confundir, vou atrapalhar os vossos planos. Ele ironiza. Deus faz assim com a atitude arrogante e prepotente e petulante do homem. Ele zomba, ele ironiza, ele ri. Veja o que Salmo 2, verso 1 a 4 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus ri, zomba, e sua ira pesará sobre o homem que se levanta contra ele, que faz oposição contra ele. Esse é o nosso Deus. A confusão foi a sua intervenção na humanidade, confundindo a sua linguagem. Essa forma de agir foi eficaz em Babel. Deus espalhou os homens e o plano do homem inicial fracassou.
Amados, precisamos orar para que Deus traga confusão na mente dos governantes desse mundo. A ideia é que o mundo vai se resolver com a unificação das nações, com os países, os governantes pensando a mesma coisa, sendo unidos, não vai resolver. Vão se unir para revelar e intensificar a sua perversidade. Precisamos orar para que Deus traga confusão na mente dos governantes desse mundo, para que os seus planos maléficos desabem, que eles não se entendam entre si e seus planos vão por água abaixo. Precisamos, amados, precisamos orar nesse sentido. A quinta palavra que descreve a divisão, dispersão. Verso 8 e 9. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Chegamos à parte final do texto. Chegamos à dispersão. Depois desta confusão, os planos dos homens de Babel foram por água abaixo e eles cessaram a construção da torre e da cidade. O plano falhou. E o meio para parar esse intento, essa intenção contrária a Deus, foi a dispersão através da confusão da linguagem. Amados, desejo destacar algo aqui. O sonho dos moradores de Babel é bonito, não é verdade? E também desejamos isso para nós. Unidade, cooperação. Quem é que não deseja isso? Qual a nação que não deseja isso? Mas o método sem a intervenção de Deus é que foi errado. E é por isso, amados, que nós não podemos almejar e esperar a unidade da humanidade, da sociedade que nós vivemos sem Deus e da cooperação dela, porque essa unidade, por mais que seja bonita aos olhos dos homens, não é bonita aos olhos de Deus, porque não tem a intervenção de Deus. A nossa esperança é que um dia isso se realizará. Haverá uma unidade e uma cooperação mundial, só que é por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei que governará para todo o sempre. Amém, amados? É essa a nossa esperança. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa palavra aqui é: e o sirvam em unidade. Sofonias 3, 8 e 9. É possível trazer esse versículo para hoje. Não a primeira parte, mas a segunda parte. E a maneira é você se aproximar-se do Senhor e pedir com lábios puros a Ele e confessar ao Senhor os seus pecados e convidar Ele para ser o Senhor e Salvador da sua vida, prostrando-se diante dEle e experimentando a graça da salvação. É possível trazer esse versículo para hoje. Busque o Senhor hoje. Desejo encerrar fazendo duas aplicações.
Existe uma unidade desejada por Deus, mas essa unidade não está fundamentada em iniciativa social, estratégia social. Deus não quer uma unidade fundamentada nas ferramentas humanas. Elas não funcionam. Deus não quer que elas funcionem. Deus quer que a verdadeira unidade seja embasada na sujeição e obediência a Ele. Qualquer unidade mundial, a parte da obediência de Deus, Ele vai destruir. A unidade das nações deve ser baseada na obediência a Deus, na sujeição a Deus. Se não for assim, não vai funcionar. Você quer ver unidade na sua família? Você quer ter a unidade no seu casamento? Quer ter uma igreja unida? Que todos estejam debaixo do governo de Deus, debaixo da palavra de Deus. Só assim haverá unidade e cooperação. Não vai haver unidade sem a obediência a Deus, sem a sujeição à palavra de Deus. Não há unidade real sem a obediência ao Senhor, seja no nível social, eclesiástico, conjugal ou familiar. A outra aplicação é: a sociedade deseja felicidade por meio de esforços sociais. Deus quer uma unidade não por meio desses esforços humanos, mas por meio dele, dos meios que ele estabeleceu. Deus vai abençoar as nações por meio da nação estabelecida por ele. Paz e felicidade para o mundo inteiro através da nação estabelecida por ele. De ti farei uma grande nação, Abraão, a chamada de Abraão, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Deus planejou abençoar todos os povos? Por meio da descendência de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Onde você está procurando a paz e segurança? Nos seus esforços pessoais? Você está perdendo tempo, pois a paz e a segurança só virá através do Senhor Jesus Cristo. E Ele te chama: vinde a mim. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que aprendemos hoje. Vemos que todos os meios que o mundo cria de unidade e paz não incluem o Senhor. Por isso é fadado ao fracasso. O Senhor leva-os ao fracasso. Qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer organização, qualquer família, qualquer casal, seja quem for que buscar paz e segurança fora do Senhor, irá fracassar. Porque a paz e a segurança só existirão através do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para que avaliemos a visão de mundo e nos arrependamos e nos aproximemos do Senhor. E consideremos que o nosso sucesso só estará em Jesus. Faça que cada membro dessa igreja reconheça isso e deposite a sua fé no Senhor Jesus. E aquelas pessoas que não têm a verdadeira paz, que elas possam conhecê-las hoje através do Senhor Jesus Cristo. E se elas têm buscado essa paz de maneira errada, venham encontrá-las em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.